E aí, pessoal, tudo massa? A gente passa hoje no Brasil pelo processo de transição mais importante, talvez, desde a redemocratização em 1885. O Brasil sai do governo Bolsonaro e entra no governo Lula. Independente de questões ideológicas, independente de questões programáticas referentes a preferências ideológicas, a gente sai de um governo com tendências autocráticas e autoritárias e entra agora num governo que, com todas as dificuldades e problemas e equívocos, certamente figura do lado da democracia. A democracia onde adversários disputam no cenário político, onde adversários discutem, fazem oposição, mas sempre respeitando as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? Perdeu, reconhece que perdeu, segue jogo, vai fazer oposição, ganhou, legal. Ganhou, não tenta se manter no poder ad infinitum, né? Não tenta se manter no poder para sempre. Você tenta se manter no poder disputando os espaços legítimos, mas não, claro, tentando vencer no tapetão. No governo Bolsonaro, o que a gente viu foi uma tentativa de vencer as eleições no tapetão, né? E agora a gente tem visto um não reconhecimento da derrota. A democracia envolve o fato de que perdedores terão que reconhecer que o são. Terão que agir, né, como bons perdedores, aceitar os resultados e partir para o jogo legítimo, que é o jogo da oposição, né, sem ser aquele garotinho mimado que, quando perde um jogo de futebol, fica com raiva, pega a bola, bota embaixo do braço e vai para casa da mamãe. Não, na democracia não funciona assim. Inclusive, para a democracia ser, de fato, consolidada, deve haver essa tendência, né, de que quando você chega no poder, você sabe que no futuro, que é incerto, você poderá sair caso perca as eleições, né? É assim que funciona no nosso sistema. Então, feito esse preâmbulo, eu queria indicar um filme que eu acho que pode ser muito interessante para a gente entender o atual momento que o Brasil está vivendo e, ao mesmo tempo, pensar em possibilidades. O filme é um filme que tem na Amazon Prime e que eu acho sensacional, que é o Argentina 1985. Tem na Prime Video, como eu disse, e é um filme que é interessante para a gente pensar justamente nesse período de transição. Porque a Argentina, bem como outros países sul-americanos, também passou por uma ditadura militar de extrema-direita, financiada pelos Estados Unidos, e com apoio do empresariado local, sendo que eles conseguiram, depois, domesticar os militares que estavam antes afeitos à lógica da época da ditadura. Então, as lições para o Brasil são várias, né, são múltiplas. Porque nesse período, a Argentina julgou os seus generais e militares que estavam envolvidos em atividades ilegais. No Brasil, não. A gente anistiou todos. A lei da anistia se viu tanto para os militares envolvidos em atividades de terrorismo de Estado, quanto para os subversivos que se envolveram em atividades ilegais para tentar, sem ser através da política, já que eram proibidos, né, derrubar aquele regime. Então, a tendência que a gente tem quando a gente está num regime autocrático é que surjam cada vez mais esses grupos revolucionários, esses grupos que não respeitam a democracia. Por quê? Porque eles são proibidos de participarem das esferas legais de contestação, isto é, Congresso. Né? Na ditadura você tinha um Congresso de mentirinha, que tinha uma oposição, entre aspas, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e o Arena, que era a situação. Porém, isso não trouxe a possibilidade de que críticas mais vocais, né, críticas mais duras ao regime, fossem contempladas. Né? Era proibido a liberdade partidária, por exemplo. Então diversas pessoas entraram na ilegalidade, entraram na luta armada. Né? Ou seja, a ditadura, na verdade, ela instiga esse tipo de radicalismo, né? Geralmente um radicalismo à esquerda, porque no caso do Cone Sul, as ditaduras foram à direita. Né? Existem, claro, ditaduras de esquerda e de direita. A gente está falando do que aconteceu aqui na América Latina. Então, na Argentina, esse processo ele foi muito bem deixado para trás com a redemocratização do país. Não houve uma anistia geral. Não houve uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque lá eles viram uma oportunidade histórica
que foi o julgamento que você teve ali em 1985 de pessoas que estavam envolvidas, né, na ditadura, principalmente militares, e foi um julgamento que foi encabeçado por um civil, uma espécie de Sérgio Moro argentino, que deu certo. Por quê? Porque ele não era um ator politizado, ele era um cara técnico de verdade. Estou falando aqui do procurador, que é o personagem central do filme, que é, eu acho que é Strauss o nome dele, eu não me recordo agora. Mas é um procurador que encabeça esse processo legal contra diversos generais e coloca na sua equipe uma série de jovens que fazem uma investigação super detalhada, e o que acontece é que a Argentina consegue punir, de fato, essas pessoas envolvidas nesse regime tão nefasto, né, que foi a ditadura militar argentina. Ora, isso foi exemplar para a região, mas não foi seguido para o Brasil. E agora a gente se depara com um novo momento crítico, uma nova junção histórica crítica, que é o final do governo Bolsonaro, onde há uma discussão sobre se a família Bolsonaro e todos os envolvidos em todos esses escândalos que a gente viu nesse governo serão ou não de fato punidos. A tendência, se a gente olhar para a história do Brasil, é um grande acordão. A tendência é que não haja punição, a tendência é que as coisas sejam resolvidas com base em acordos políticos, com base em esses grandes acordos, essas soluções que não são soluções exatamente preocupadas com a justiça, mas sim com a manutenção de certas elites, né? Então, eu acho que a gente poderia se inspirar na experiência argentina nesse aspecto, porque a Argentina falhou em vários outros aspectos, por exemplo, na economia, mas ao domesticar seus militares, a Argentina, de fato, conseguiu avançar. Então, essa é a lição que a gente tira desse filme, e isso está muito claro se a gente comparar, por exemplo, o processo de redemocratização brasileiro com o argentino ou chileno, por exemplo. Na América Latina, houve, de fato, um processo de reflexão maior, né, de justiça, enquanto aqui a gente tentou fazer as coisas de uma maneira a não prejudicar aqueles que foram responsáveis pelos absurdos do passado. Será que vai ser assim agora, no governo Bolsonaro, quando ele chegar ao fim? Não sei. Acredito que a tendência é de acordo, e eu peço desculpas pelo barulho de obra. Mas eu acredito que a tendência no Brasil seja o acordo geral, né, inclusive com a presença do Supremo, já que Bolsonaro tem ainda muito apoio popular e principalmente conseguiu aparelhar as polícias e instituições coercitivas no Brasil. Vamos ver no que vai dar, né? Mas a dica que eu deixo é o filme Argentina 1985, para a gente ver pelo menos um bom exemplo de pessoas e atores institucionais que souberam lidar com o passado autoritário e colocaram isso devidamente para trás, evitando a politização das Forças Armadas e das polícias.